falar do taping nas cicatrizes. Algumas de vocês me perguntaram sobre isso, então eu fiz questão de falar um pouco para vocês sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala de cicatriz, a gente tem que diferenciar a cicatriz de processo de cicatrização. E aí a cicatriz, ela passa por um processo de cicatrização, um reparo tecidual. Nós vamos ter aí a formação de uma cicatriz que pode ser classificada em vários tipos. Então a gente tem a cicatriz normotrófica, hipertrófica, hipotrófica, queloidiana e abrida. São os 5 tipos de cicatriz. O que acontece, o que ocorre? A maior parte das nossas pacientes não está preparada para a cicatriz. Então, o que ela faz? Ela vê aquela cicatriz que ficou da cirurgia plástica, mesmo que seja uma cicatriz normotrófica, e ela entra em desespero. Ela quer alguma coisa para aquela cicatriz. Mas a gente precisa entender que a cicatriz normotrófica não tem o que ser feito. O nome já diz, é normotrófica, de normal. Ou seja, foi a melhor cicatriz que aquele corpo poderia fazer. Então ali nós não vamos ter o que mexer. A grande questão é que nós teremos as cicatrizes hipotróficas, hipertróficas e queloidianas. E aí sim nós vamos ter algumas intervenções que vão auxiliar, vejam bem o que eu estou falando, a melhorar a aparência dessas cicatrizes. Mas onde está o problema? Entender que, por exemplo, a cicatriz hipertrófica, ela vai se alterar ao longo de até 2, 3 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o trabalho que a gente vai fazer para que a gente não piore essa situação. Bom, a grande pergunta e a grande questão que eu tenho visto todos os dias e que tem me preocupado muito como um profissional que estuda o taping como uma ferramenta a mais dentro da estética, porque eu hoje estou profissional do taping, mas eu tenho aí 29 anos de carreira que eu trabalhei com eletroterapia e que trabalhei com outras áreas da estética. Eu não sou uma professora exclusivamente de taping, né? E fora a minha carreira de dentro da educação física. E aí o que a gente tem? A gente tem que ver que a estética, ela tem caído numa coisa muito grave, que é transformar os pacientes em amostra de experimento. O que é isso? É fazer intervenções nos pacientes sem que a gente tenha nada de estudo, na base do achismo. Então eu transformo o meu paciente num experimento. E essa não é a ideia de um profissional da estética. A gente deveria estar aplicando nos nossos pacientes técnicas e estratégias que a gente já tem conhecimento, ou que a gente tenha uma analogia dentro dos artigos para que a gente possa fazer. Então, o que a gente vê? A gente vê profissionais colocando taping num tecido que está ainda em cicatrização, muitas vezes um tecido que está com pontos, no lugar de um curativo com micropore, e a gente não tem nada, absolutamente nada descrito sobre que tipo de lesão nós podemos causar através da ação química da cola química do tape. Então esse é um primeiro problema. Nós não temos nada que nos diga que aquela cola não vai provocar até mesmo uma alteração maligna naquela célula recém-formada de uma cicatriz ou que está em formação. Então aqui a gente já tem um grande perigo. A segunda questão é o trabalho com as trações do taping sem que se tenha exatamente uma maturação dessa cicatriz. Então, se eu quero trabalhar com a cicatriz da minha paciente, o ideal seria eu trabalhar logo em seguida que essa cicatriz tivesse já uma certa maturação. E Dada, o que é isso? Bom, pra eu, Dada, né? Pra mim, o índio, mim, Tarzan, tu, Jane, é uma cicatriz a partir de 60, 90 dias. Quando essa cicatriz, ela já tá se desenhando o que ela vai seguir. Então, antes disso, a gente pode até trabalhar, por exemplo, com a aderência que a gente tem naquelas bordas cicatriciais ou próxima à borda cicatricial e fazer algum tipo de mobilização nessa cicatriz
para que aquele tecido que está enturgecido nas bordas da cicatriz acabe por ter um afrouxamento, por ter uma reorganização do processo de colágeno. Isso eu acho bem viável, trabalhar então com essa aderência, conseguindo, desde que a gente tenha a competência e a capacidade de avaliar e ver para onde eu tô tendo aderência, se no sentido longitudinal dessa cicatriz ou se no sentido transversal dessa cicatriz. Bom, aqui a gente para sobre a questão da cicatriz recente. O que é legal no taping? O legal é que as cicatrizes tardias, e eu falo de cicatrizes muito tardias, cicatrizes, por exemplo, de 30 anos, 40 anos, cicatrizes hipotróficas, principalmente abertas, né? Elas modificam a sua configuração, ou seja, essas bordas da derme são aproximadas com o trabalho do taping. E se, junto com isso, eu fizer outros estímulos, como o peeling de diamante, como o peeling de cristal, como a intradermo com vitamina C, com ácido hialurônico, ou seja, estímulos que já são usados nos trabalhos das estrias e das cicatrizes hipotróficas. E respeitando a pausa da agressão da pele, da introdução ou da lesão da epiderme, desses recursos, eu associar o uso do taping com as trações corretas, eu tenho resultados ainda melhores na estética dessa cicatriz. Então vejam bem, a gente está questionando e colocando as mudanças que a gente pode fazer, mas a gente tem que pensar em tecidos já estabilizados. No que diz respeito às cicatrizes hipertrófica e os queloides, a nossa prática clínica também tem mostrado a alteração da configuração dessa cicatriz. E aí, gente, o que a gente tem? A gente tem uma alteração, então, sim, desses tecidos. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com a questão de dar espaço e mobilizar esse tecido para que essas fibras de colágeno que foram produzidas de forma exacerbada, elas sejam realocadas, ou seja, elas usem um espaço que elas não estavam tendo. E aí, com isso, a gente consegue uma diminuição dessa elevação que a gente tem do processo cicatricial. Então, independente da nossa cicatriz ser uma cicatriz recente, muito recente, ou ser uma cicatriz mais tardia, nós teremos uma alteração de configuração estética dessa cicatriz, sim, em maior ou menor grau, de acordo com aquilo que eu conseguir associar de tecnologia dentro da minha doutrina de trabalho, dentro do meu protocolo de trabalho. Então, essa é a ideia, que a gente mobilize esse tecido sem que a gente mobilize de uma maneira tão agressiva que produza mecanotransdução. O que é essa mecanotransdução? Que esse estímulo mecânico que nós estamos dando com o taping, ele se converta num estímulo químico que vai fazer o quê? Vai ativar miofibroblastos, vai ativar produção de mais colágeno ainda. Então, o trabalho com o taping, ele é biomodulado, tanto no sentido do trabalho com a fibrose, como no sentido do trabalho com as aderências e o trabalho da cicatriz. Então, a grande vantagem do trabalho com o taping é essa biomodulação, é dar esse estímulo mecânico de forma que eu mobilize esse tecido, mas que essa mobilização não seja intensa o suficiente para provocar mecanotransdução, para provocar mais lesão e piore esse quadro. Então, o segredo está em conhecer essas trações e entender, como eu falei para vocês, aquela questão de que quando eu uso muita tração, eu tenho uma perda dessa tração com o passar dos dias
pelo próprio descolamento das células da epiderme. Por quê? Porque a gente vai renovando o epitélio. Então eu vou perdendo as minhas propriedades de aderência. E se eu perco as propriedades de aderência, consequentemente eu perco as propriedades de tração do meu taping. Então isso é uma coisa que eu tenho que levar em consideração toda vez que eu resolver trabalhar com o taping pro que quer que seja. Quanto tempo eu vou ter o descolamento da minha fita? E aí eu tenho que fazer todos esses raciocínios, e por isso não é essa coisa simplista que tem se tornado a aplicação de taping, e essa coisa do tipo, eu posso dar aula, eu sei usar, eu posso dar aula, eu tenho bom resultado, eu posso dar aula. A questão não é eu ter bom resultado, a questão é eu saber explicar quais os princípios fisiológicos, quais os mecanismos fisiológicos eu estou utilizando para obter aqueles resultados que eu estou obtendo, para que eu possa ensinar. Senão, o que eu sou? Um papagaio que repete o que os outros profissionais dizem, que é as coisas do tipo causa gradual de pressão, levanta filamento de ancoragem, coisas que não estão comprovadas, coisas que não tem ainda uma ciência bem estabelecida por trás e que são possibilidades. Eu não vejo problema nenhum da gente trabalhar com possibilidades. Eu acredito num princípio que é um dos princípios do Dellett, que é o princípio da não maleficência. Mas eu preciso saber explicar alguma coisa. Se eu não sei explicar nada, eu colei pelo colei, essa não é uma ferramenta que eu deveria estar usando. E aí eu acho engraçado porque o pessoal da estética se preocupa tanto em explicar tantas coisas e usar coisas tão explicadas com frases de efeito, e quando chega na vez do taping isso não ocorre. Então a gente tem aí uma excelente ferramenta para trabalhar as liberações fibróticas, sejam elas da celulite, sejam elas da fibrose do pós-operatório, sejam elas aderências da parte estética, como aquelas aderências subglúteas, como aquelas aderências do sutiã, principalmente nas mulheres menopausadas, como das aderências cicatriciais e como das próprias cicatrizes. Mas a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter o conhecimento dessas forças de tração, ou seja, de física mecânica, porque eu tenho uma porção de aplicação do taping que está baseada na terceira lei de Newton e que eu não posso rechaçar. Eu posso não usar, mas quando eu uso eu tenho que saber que ela se associa a uma outra função fisiológica. Então isso são as coisas que a gente vai mostrar e vai discutir e vai apresentar alguns testes na residência do Dellett Journey. E aí a gente tem aí no taping um excelente recurso. A gente pode pensar em trabalhar as cicatrizes desde que a gente resguarde esse período de muito recente. Por causa disso, não se tem estudos falando de algum malefício nem benefício de neoplasia nessas células recentes do fechamento da cicatriz. Então é importante a gente não transformar o nosso paciente numa cobaia, a gente numa amostra de estudo, a gente ter o bom senso de trabalhar com as cicatrizes quando elas já atingiram o seu estado maturacional aí 60, 90 dias, eu começar daí a pensar em algum trabalho com suavidade, com critério, com consciência e não o fazer pelo fazer. Então o grande problema de uma ferramenta quando ela entra na moda é que a gente tem os profissionais sérios que trabalham e estudam e a gente tem os aventureiros. E os aventureiros são aqueles que vão fazer qualquer coisa de qualquer jeito para ganhar algum dinheiro porque o paciente tem ansiedade daquilo, viu numa famosa e quer colocar. Então eu sempre falo e sempre vou falar sobre os meus critérios, que é buscar o currículo do professor, saber qual é a história dele, saber quais os cursos que ele tem, qual a formação que ele tem deste assunto, qual é a prática clínica dele, porque se ele não tem prática clínica, dar aula sobre alguma coisa que tu não pratica é complicado. O que ele vai poder me passar realmente de informação? Então eu acho que de cicatriz, na verdade, eu acho que de forma bem geral, assim, o que a gente tem é isso, que
que pensar na nossa capacidade de avaliar e ver o que a gente vai querer mobilizar de fato ali, para onde a gente vai querer levar aquele tecido e como a gente vai levar esse tecido e quanto a gente quer de descompressão ou compressão desse tecido ou tracionamento desse tecido, porque a gente não tá falando só da epiderme, da derme, mas a gente tem ali uma fáscia superficial que também vai ser mobilizada, a gente não pode esquecer disso.